As abelhas são insetos que evoluíram há milhões de anos, a partir de ancestrais próximos das vespas. No início, muitas dessas vespas eram carnívoras, mas algumas começaram a se alimentar do néctar das flores. Com o tempo, essa mudança alimentar fez com que desenvolvessem corpos adaptados à coleta de pólen, levando ao surgimento das primeiras abelhas. Esse processo de especialização foi essencial para a criação de colmeias e para o desenvolvimento de sua complexa organização social. Fósseis encontrados indicam que as abelhas já existiam na era dos dinossauros, há cerca de 100 milhões de anos. Desde então, evoluíram e se diversificaram em milhares de espécies diferentes. Algumas delas continuam vivendo de forma solitária, enquanto outras formaram sociedades extremamente estruturadas. A capacidade de viver em colônias e trabalhar coletivamente permitiu que as abelhas conquistassem diversos ambientes ao redor do mundo. Com essa longa trajetória evolutiva, as abelhas desenvolveram uma relação única com as plantas. Ao coletar néctar para produzir alimento, transportam pólen entre flores, garantindo a reprodução das plantas. Esse processo tornou as abelhas um dos grupos de insetos mais importantes para a manutenção dos ecossistemas. Mas para que esse sistema funcione perfeitamente, é essencial a existência de uma organização dentro da colmeia. Dentro de uma colmeia, cada abelha possui uma função bem definida. A colônia é composta por 3 castas principais: a rainha, as operárias e os zangões. A rainha é a única responsável pela reprodução e mantém a colônia populosa ao colocar milhares de ovos ao longo de sua vida. As operárias, que são a maioria, cuidam da limpeza, alimentação, defesa e construção da colmeia. Os zangões têm apenas uma função: fecundar a rainha, garantindo a continuidade da espécie. A organização dentro da colmeia segue um sistema extremamente eficiente. As operárias assumem diferentes funções de acordo com a idade. No início, são responsáveis pela limpeza dos favos e pelo cuidado com as larvas. Depois, passam a produzir cera e armazenar alimento. Na fase adulta, saem para coletar néctar e pólen, voando longas distâncias para abastecer a colmeia. Esse ciclo de trabalho permite que tudo funcione com perfeição, sem desperdício de energia. Toda a comunicação entre as abelhas acontece de forma precisa. Elas utilizam feromônios para transmitir informações sobre segurança e organização. Além disso, a famosa dança das abelhas serve para indicar a localização de fontes de alimento. Essa estrutura social altamente coordenada é o que permite a sobrevivência da colmeia em qualquer ambiente. Mas para que tudo continue funcionando, a presença de uma rainha forte é essencial. A rainha é a líder absoluta da colmeia e sua única função é a reprodução. Desde o nascimento, ela é alimentada exclusivamente com geleia real, uma substância altamente nutritiva que permite seu desenvolvimento pleno. Esse alimento especial a torna maior e mais forte do que as operárias, permitindo que ponha até 2.000 ovos por dia. Sua presença é fundamental para manter a estabilidade e o crescimento da colônia. Uma rainha pode viver por vários anos, muito mais do que qualquer outra abelha na colmeia. Durante sua vida, ela libera feromônios que regulam o comportamento das operárias e impedem que outras fêmeas se tornem férteis. Se a rainha envelhece ou morre, as operárias rapidamente iniciam o processo de criação de uma nova rainha, selecionando uma larva e alimentando-a com geleia real até sua fase adulta. Apesar de sua importância, a rainha depende totalmente das operárias para sobreviver. Elas a alimentam, limpam e garantem sua proteção dentro da colmeia. Sem essa assistência, a rainha não seria capaz de realizar sua única e mais importante função: garantir a continuidade da colônia. Mas, além da rainha, as operárias desempenham um papel essencial na manutenção do dia a dia da colmeia.
As operárias são as responsáveis pelo funcionamento da colmeia. Desde o nascimento, elas assumem tarefas específicas que garantem a sobrevivência de toda a colônia. Nos primeiros dias de vida, começam como faxineiras, limpando as células dos favos para que a rainha possa depositar novos ovos. Em seguida, tornam-se nutrizes, alimentando as larvas até que se desenvolvam completamente. Após essa fase inicial, as operárias passam a atuar na construção e manutenção da colmeia. Elas secretam cera e moldam os favos hexagonais, garantindo um armazenamento eficiente de mel e pólen. Também trabalham como guardiãs, protegendo a entrada da colmeia contra invasores. Só depois de cumprir essas funções é que se tornam campeiras, responsáveis por buscar alimento no ambiente externo. As operárias vivem apenas algumas semanas, mas sua dedicação é total. Durante a fase de campeiras, voam grandes distâncias todos os dias para coletar néctar e pólen. Seu esforço ininterrupto garante que a colmeia tenha suprimentos suficientes para sobreviver durante períodos difíceis. Apesar da exaustiva rotina de trabalho, a reprodução da colônia não seria possível sem a presença dos zangões. Os zangões são os machos da colmeia e possuem um único propósito: fecundar a rainha. Diferente das operárias, eles não realizam tarefas como buscar alimento ou proteger a colmeia. Sua única função biológica é garantir a reprodução, assegurando a continuidade genética da colônia. Para isso, esperam pela oportunidade de acasalar durante os voos nupciais da rainha. O acasalamento acontece em pleno voo, longe da colmeia. Durante esse processo, os zangões transferem seu material genético para a rainha, garantindo que ela possa fertilizar os ovos durante toda a vida. No entanto, o custo para eles é alto. Logo após a fecundação, o zangão morre, pois seu órgão reprodutivo se rompe no processo. Essa estratégia garante que apenas os zangões mais fortes passem seus genes adiante. Os zangões que não conseguem acasalar acabam sendo descartados pela colmeia. No final do verão, quando os recursos começam a diminuir, as operárias simplesmente os expulsam para evitar o desperdício de alimento. Sem a capacidade de se alimentar sozinhos, os zangões morrem pouco tempo depois. Apesar de sua breve existência, seu papel é essencial para garantir que a colônia continue crescendo e se renovando. As abelhas possuem um sistema de comunicação altamente sofisticado. Para informar suas companheiras sobre a localização de uma nova fonte de néctar, uma operária realiza uma dança específica dentro da colmeia. Os movimentos do corpo indicam a distância e a direção da fonte de alimento em relação ao sol. Esse método permite que as abelhas encontrem rapidamente as melhores flores, economizando tempo e energia. Existem dois tipos principais de dança: a dança circular, usada para indicar que o alimento está próximo, e a dança em 8, que aponta locais mais distantes. Quanto mais intensa e prolongada for a dança, maior é a quantidade de alimento disponível. Além dos movimentos, as operárias liberam feromônios para reforçar a informação e atrair suas companheiras para a nova fonte de néctar. Essa forma de comunicação é essencial para a eficiência da colônia. Sem ela, as abelhas teriam que procurar alimento de maneira aleatória, o que tornaria o processo muito mais demorado. A precisão dessa linguagem corporal permite que a colmeia aproveite ao máximo os recursos disponíveis. Após encontrar o néctar, as abelhas iniciam outro processo fundamental: a polinização. A polinização é um dos serviços mais importantes realizados pelas abelhas. Ao visitar flores para coletar néctar, seu corpo entra em contato com o pólen, que fica grudado em seus pelos. Ao pousar em outra flor da mesma espécie, esse pólen é transferido, permitindo a fertilização da planta e a formação de frutos e sementes. Esse processo garante a reprodução de diversas espécies vegetais. Para maximizar a eficiência,
As abelhas desenvolvem preferências por determinadas flores e costumam visitar a mesma espécie em um único voo. Isso aumenta a taxa de fertilização, tornando-as polinizadoras extremamente eficazes. Algumas plantas dependem quase exclusivamente das abelhas para se reproduzir, formando uma relação de interdependência entre esses insetos e o reino vegetal. O impacto da polinização não se restringe às plantas. Muitos outros animais dependem das sementes e frutos gerados por esse processo para se alimentar. Dessa forma, as abelhas desempenham um papel essencial no equilíbrio dos ecossistemas. Mas além da polinização, elas também produzem um dos alimentos mais valiosos da natureza, o mel. O mel é produzido a partir do néctar coletado das flores. Quando uma abelha campeira retorna à colmeia, ela transfere o néctar para outras operárias, que o processam em suas bocas. Durante esse processo, enzimas quebram os açúcares do néctar, iniciando a transformação em mel. Depois, essa substância é armazenada nos favos, onde a umidade é reduzida pela ventilação constante das asas das abelhas. O mel serve como principal fonte de energia para a colmeia, especialmente durante o inverno, quando não há flores disponíveis. Ele é rico em nutrientes e pode ser armazenado por longos períodos sem estragar, garantindo a sobrevivência da colônia em tempos difíceis. Além disso, sua composição natural impede o crescimento de bactérias, tornando-o um alimento extremamente durável. Cada tipo de flor visitada influencia o sabor e a cor do mel. Dependendo da região e das flores disponíveis, as colmeias podem produzir méis com características distintas. Mas, para armazenar esse valioso alimento com segurança, as abelhas desenvolveram uma das arquiteturas mais eficientes da natureza, os favos de mel. Os favos de mel são construídos com extrema precisão e eficiência. Feitos de cera secretada pelas operárias, esses favos possuem células hexagonais perfeitamente alinhadas. O formato hexagonal não é aleatório. Ele permite o máximo de armazenamento com o mínimo de material, garantindo que os favos sejam leves e, ao mesmo tempo, extremamente resistentes. Além de armazenar mel, os favos servem para abrigar os ovos e larvas. Cada célula tem um propósito específico. Algumas são usadas para criar novas operárias, outras para zangões e algumas são reservadas para futuras rainhas. Essa organização garante que a colmeia continue crescendo de maneira ordenada e eficiente. A cera utilizada na construção é produzida pelas glândulas das operárias e moldada com precisão. A temperatura dentro da colmeia é mantida em níveis ideais para evitar deformações nos favos. Essa engenharia natural impressiona cientistas e arquitetos que estudam a estrutura dos favos para criar materiais mais eficientes. Mas além de armazenar mel, as abelhas precisam garantir a segurança da colmeia contra ameaças externas. A segurança da colmeia é uma prioridade para as operárias. Para protegê-la contra invasores, elas formam um sistema de defesa altamente coordenado. Na entrada da colmeia, algumas abelhas atuam como guardiãs, patrulhando constantemente e impedindo a entrada de intrusos. Se um invasor se aproxima, elas liberam feromônios de alarme para alertar as companheiras. O ferrão das operárias é sua principal arma contra ameaças. Ao picar um inimigo, elas injetam veneno que causa dor intensa e pode ser fatal para pequenos predadores. No entanto, esse ataque tem um alto custo. Após a picada, a abelha morre, pois seu ferrão fica preso na pele do agressor. Apesar disso, o sacrifício é essencial para garantir a segurança da colônia. Além do ferrão, algumas abelhas utilizam táticas de combate em grupo. Algumas espécies cercam invasores maiores, como vespas, e vibram seus músculos até gerarem calor suficiente para matá-los por superaquecimento. Essa estratégia demonstra o alto nível de cooperação dentro da colmeia.
Mas os predadores naturais não são os únicos desafios enfrentados pelas abelhas. Elas também lidam com parasitas que ameaçam sua sobrevivência. As abelhas enfrentam diversos predadores ao longo de sua vida. Entre os principais estão aves, como os abelharucos, que se alimentam exclusivamente desses insetos. Algumas espécies de sapos e lagartos também aproveitam as abelhas distraídas no voo para capturá-las. Além disso, mamíferos como ursos e tamanduás atacam colmeias para consumir o mel e as larvas, causando grandes danos à estrutura da colônia. Outro grande perigo vem das vespas predadoras, especialmente a vespa gigante. Elas invadem colmeias e atacam as operárias, destruindo toda a colônia em questão de horas. Algumas abelhas desenvolveram estratégias para enfrentar essas ameaças, como a formação de bolas de calor em torno do inimigo, aquecendo-o até a morte. No entanto, nem sempre conseguem evitar que a colmeia seja destruída. Além dos predadores diretos, algumas espécies de ácaros parasitas representam um grande risco para as abelhas. O varroa destructor, por exemplo, se alimenta da hemolinfa das operárias, enfraquecendo a colônia e transmitindo doenças. Para lidar com essas ameaças, as abelhas desenvolveram comportamentos de limpeza e remoção de parasitas dentro da colmeia. Mas apesar dessas estratégias, a vida das abelhas continua sendo cheia de desafios. O ciclo de vida das abelhas segue uma estrutura bem definida, passando por 4 estágios: ovo, larva, pupa e adulto. Tudo começa quando a rainha deposita ovos em células específicas do favo. Em poucos dias, os ovos eclodem e dão origem a pequenas larvas brancas, que são alimentadas pelas operárias com uma mistura de mel e pólen, conhecida como pão de abelha. As larvas crescem rapidamente e, após alguns dias, suas células são seladas com cera para que o estágio de pupa possa ocorrer. Dentro do casulo, a larva passa por uma transformação completa, desenvolvendo patas, asas e olhos. Após esse período de metamorfose, a abelha adulta rompe a célula e emerge pronta para cumprir sua função na colmeia. O tempo de desenvolvimento varia de acordo com a casta da abelha. As operárias levam cerca de 21 dias para atingir a fase adulta, enquanto os zangões demoram aproximadamente 24 dias. Já as futuras rainhas têm um desenvolvimento mais acelerado, emergindo em apenas 16 dias. Esse ciclo organizado garante que a colônia esteja sempre renovada e pronta para continuar suas atividades. A temperatura dentro da colmeia precisa ser rigorosamente controlada para garantir a sobrevivência da colônia. As abelhas mantêm o ambiente interno entre 32 graus e 35 graus, independentemente das condições climáticas externas. Esse controle térmico é essencial para o desenvolvimento das larvas e para a conservação do mel armazenado. Durante o verão, quando a temperatura externa sobe, as operárias trabalham em conjunto para resfriar a colmeia. Elas posicionam-se na entrada e batem as asas rapidamente, criando um fluxo de ar que reduz o calor interno. Além disso, algumas abelhas coletam pequenas gotas de água e as espalham pelo favo, promovendo a evaporação e ajudando a baixar a temperatura. No inverno, o desafio é o oposto: manter o calor dentro da colmeia. Para isso, as abelhas se agrupam em torno da rainha e vibram seus músculos torácicos, gerando calor suficiente para manter a colônia aquecida. As operárias se revezam entre as camadas internas e externas do grupo para evitar que fiquem exaustas. Esse sistema de aquecimento coletivo garante que a colmeia continue ativa, mesmo nos períodos mais frios. Dentro da colmeia, cada tipo de abelha tem uma função específica. A rainha é a única fêmea fértil da colônia e tem a responsabilidade de pôr ovos para garantir a continuidade da população. Seu organismo é altamente adaptado para essa função,
podendo viver por vários anos e produzir milhares de ovos ao longo da vida. As operárias são fêmeas estéreis e formam a maioria da colônia. Elas desempenham todas as funções essenciais para a manutenção da colmeia, desde a limpeza dos favos até a coleta de néctar e defesa do grupo. Durante sua vida, cada operária passa por diferentes tarefas, assumindo papéis conforme envelhece. Essa divisão de trabalho permite que a colmeia funcione de forma eficiente e organizada. Os zangões, por outro lado, têm um único propósito: fecundar a rainha. Eles não participam das atividades de manutenção e dependem das operárias para se alimentar. Quando chega o inverno, são expulsos da colmeia, pois não têm mais utilidade. Essa organização rigorosa da sociedade das abelhas garante que cada indivíduo cumpra sua função da maneira mais eficiente possível. A geleia real é um dos alimentos mais importantes dentro da colmeia. Produzida pelas glândulas das operárias, essa substância altamente nutritiva é a única fonte de alimento das larvas selecionadas para se tornarem rainhas. Seu alto teor de proteínas, vitaminas e aminoácidos garante um crescimento acelerado e diferencia as futuras rainhas das operárias comuns. Enquanto as larvas destinadas a operárias recebem apenas uma mistura de mel e pólen após os primeiros dias de vida, as larvas que serão rainhas continuam sendo alimentadas exclusivamente com geleia real. Isso faz com que desenvolvam um tamanho maior, órgãos reprodutivos completamente formados e uma expectativa de vida muito superior às demais abelhas. Além de nutrir a rainha, a geleia real também é consumida em pequenas quantidades pelas operárias mais jovens, auxiliando no desenvolvimento de suas funções glandulares. Sua produção exige um grande esforço por parte da colmeia, sendo armazenada em quantidades limitadas. Esse alimento especial garante que a rainha tenha força para continuar colocando ovos e liderando a colônia por muitos anos. As abelhas possuem um nível de inteligência surpreendente para insetos. Elas são capazes de reconhecer padrões, aprender rotas eficientes e até mesmo tomar decisões com base em experiências anteriores. Estudos mostram que, ao buscar alimento, elas memorizam a localização das melhores fontes de néctar e criam mapas mentais para otimizar seus voos. Esse comportamento reduz o esforço necessário para encontrar novas flores. Além da memória espacial, as abelhas demonstram habilidades matemáticas simples. Experimentos indicam que elas conseguem contar até 4, diferenciando padrões numéricos básicos. Essa habilidade é útil para avaliar a quantidade de recursos disponíveis em uma determinada área antes de investir tempo na coleta. A organização eficiente da colmeia também sugere um alto nível de cooperação e aprendizado coletivo. Outro aspecto impressionante da inteligência das abelhas é sua comunicação sofisticada. Através da dança e de sinais químicos, elas conseguem transmitir informações complexas sobre localização e qualidade do alimento. Essa capacidade de troca de informações garante que a colmeia funcione como um organismo único, onde cada abelha desempenha seu papel de maneira sincronizada. Existem mais de 20.000 espécies de abelhas espalhadas pelo planeta, cada uma com características únicas. Algumas vivem em colônias organizadas, como a famosa abelha europeia, enquanto outras, como as abelhas solitárias, constroem ninhos individuais. A diversidade dessas espécies é fundamental para a polinização de diferentes plantas e para a manutenção dos ecossistemas. As abelhas sem ferrão, como a jataí e a uruçu, são comuns em regiões tropicais e possuem um comportamento menos agressivo. Elas produzem um mel de sabor diferenciado e são altamente eficientes na polinização. Já as abelhas carpinteiras vivem sozinhas
e fazem seus ninhos em troncos de árvores, perfurando a madeira para depositar seus ovos. Cada espécie de abelha se adaptou ao ambiente em que vive, desenvolvendo estratégias próprias de coleta de alimento e defesa. Algumas são especialistas em certas flores, enquanto outras são generalistas e visitam uma grande variedade de plantas. Essa diversidade mostra a complexidade do mundo das abelhas e sua importância para a biodiversidade global. As abelhas desempenham um papel essencial na manutenção dos ecossistemas. Sua atividade polinizadora garante a reprodução de milhares de espécies vegetais, formando a base alimentar para muitos outros organismos. Sem elas, a regeneração de florestas e a produção de frutos e sementes seriam drasticamente reduzidas. Além de garantir a fertilização das plantas, as abelhas também influenciam diretamente a disponibilidade de alimento para outros animais. Muitos mamíferos, aves e insetos dependem dos frutos e sementes gerados pelo processo de polinização. Dessa forma, a presença das abelhas sustenta toda uma cadeia alimentar, mantendo o equilíbrio natural. A relação entre abelhas e plantas é tão profunda que algumas flores desenvolveram formatos e cores específicas para atrair determinadas espécies polinizadoras. Essa coevolução mostra como esses insetos são fundamentais para o funcionamento da natureza. Sua presença garante que as florestas e campos continuem produtivos e cheios de vida. As abelhas são extremamente adaptáveis e podem ser encontradas em diversos habitats, desde florestas tropicais até desertos áridos. Cada espécie desenvolveu estratégias para sobreviver nas condições específicas de seu ambiente. Algumas abelhas do deserto, por exemplo, têm hábitos noturnos para evitar o calor extremo durante o dia. Nas regiões frias, as colmeias entram em um estado de hibernação parcial durante o inverno. As operárias se agrupam em torno da rainha e vibram seus músculos para gerar calor, garantindo que a temperatura interna se mantenha estável. Já em áreas tropicais, onde o alimento é abundante o ano todo, as colônias tendem a ser maiores e mais produtivas. Mesmo com todas essas adaptações, as abelhas dependem diretamente da disponibilidade de flores para se alimentar. Alterações no ambiente, como o desmatamento e a redução de áreas verdes, podem afetar sua capacidade de encontrar alimento. Por isso, a preservação dos ecossistemas naturais é essencial para garantir sua sobrevivência. A Sociedade das Abelhas é um exemplo perfeito de cooperação e organização. Cada indivíduo tem um papel essencial para o funcionamento da colônia, e todas as atividades são realizadas de maneira sincronizada. Desde o nascimento, cada abelha já está programada para cumprir uma função específica, seguindo uma hierarquia rígida. A divisão de trabalho dentro da colmeia é altamente eficiente. As operárias mais jovens começam suas vidas cuidando das larvas, enquanto as mais velhas assumem tarefas externas, como a coleta de néctar. Essa organização garante que todas as necessidades da colônia sejam atendidas sem desperdício de recursos. Mesmo em situações de perigo, as abelhas demonstram um nível impressionante de trabalho em equipe. Quando a colmeia é ameaçada, as operárias se mobilizam rapidamente para defender seu lar. Essa dedicação coletiva é o que torna as abelhas um dos insetos sociais mais bem-sucedidos do planeta, garantindo a sobrevivência da colônia por muitas gerações. A vida das abelhas é um exemplo extraordinário de organização, cooperação e eficiência. Desde a hierarquia bem definida dentro da colmeia até a complexa comunicação por meio da dança. Cada detalhe do seu comportamento demonstra um equilíbrio perfeito entre instinto e estratégia.
Suas habilidades de navegação, memória e adaptação às mudanças do ambiente mostram que esses pequenos insetos desempenham um papel fundamental na natureza. Cada abelha, mesmo com uma vida curta, cumpre sua missão com precisão, garantindo que a colmeia continue prosperando por muitas gerações. Sua capacidade de produzir mel, manter a temperatura da colmeia estável e se defender de predadores reflete uma inteligência coletiva impressionante. Além disso, sua relação simbiótica com as plantas mantém os ecossistemas funcionando de maneira saudável e equilibrada. A história das abelhas é uma prova de que até os menores seres vivos podem ter um impacto gigantesco no mundo. Seu trabalho silencioso e incansável garante a renovação das florestas, a produção de alimentos e a manutenção da biodiversidade. Elas são, sem dúvida, um dos pilares da vida na Terra, e compreender sua importância nos ajuda a enxergar a grandiosidade dos mecanismos naturais que sustentam nosso planeta.